boa tarde a todos. Mais uma tarde de domingo que nos abraça para um momento de alegria, de oração e de aprendizado. E com esse sentimento de muita gratidão, pedimos a espiritualidade para nos guiar nesses ensinamentos, abrindo nossos corações e mentes. Eu passo a palavra, então, para a prece inicial, tá? E a seguir, a Cláudia faz a leitura do livro. Miro, por gentileza. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar reunido com esses amigos para aprender cada vez mais a boa palavra que nos ajuda na caminhada, que nos ajuda no dia a dia a entender quem está à nossa volta e a nos entender também. Muito obrigado. E agora, vamos à leitura do livro Palavras de Vida Eterna, lição 82, Tua Obra. É a carta de Paulo, que ele fala aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 4. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Paulo. Ainda mesmo que te sintas em lugar impróprio às tuas aptidões, e mesmo que as tuas atividades pareçam sem qualquer importância, lembra-te de que a lei do Senhor te coloca presentemente na condição em que podes produzir melhor e aprender com mais segurança. Tens assim a tua obra particular, intransferível na execução do plano universal de Deus. Não aspires desse modo a assumir de imediato as responsabilidades daqueles que se encontram expostos à multidão, a pretexto de desempenhares mandato especial ante a providência divina. A tarefa de que te incumbes nos últimos degraus ou no plano mais obscuro do lar é de suma importância nos desígnios do Senhor. A folha de papel que te sai das mãos pode ser aquela em que se grafarão palavras destinadas ao consolo de toda a comunidade, e o menino que te obriga a pesadas noites de insônia pode trazer consigo o trabalho de auxílio providencial a um povo inteiro. A fonte que proteges, em muitas ocasiões, será o alimento para milhares de criaturas, e a árvore que plantas dar-te-á, talvez amanhã, o remédio de que precises. Tua obra de hoje é o serviço que o Senhor te deu hoje a realizar. Faze-o do melhor modo, recordando que, apesar da grandeza divina do nosso divino Mestre, foi ele um dia na terra, humilde criança, constituindo obra de abnegação e de amor para os braços de pobre mãe, recolhida temporariamente à estrebaria, sem conforto e sem lar. É muito interessante, né? Porque aqui Paulo, ele nos alerta e nos atenta nesse trecho dessa carta, que cada um de nós, em todos os momentos aonde nós estamos, em qualquer lugar que a gente está, a gente tem ali a nossa obra, né? A nossa tarefa a fazer. E é muito interessante que muitas vezes nós não estamos presentes no nosso momento. A gente sempre está pensando assim, eu poderia... sim, tem momentos que a gente poderia estar fazendo mais. Mas eu também quero, às vezes, fazer o do outro, né? Nunca eu quero fazer a minha tarefa. Eu sempre acho que a tarefa do outro, a obra do outro, fazer do outro, às vezes pode ser melhor. E aí pode ser mais interessante do que a minha própria obra. E aí eu deixo de perceber o que eu preciso estar fazendo, né? Qual é o meu chamado naquele momento? O que é necessário eu estar fazendo? Às vezes, assim, de uma forma, como ele fala aqui, né? Você passando as noites em claro por causa de um choro de um filho, é a sua obra naquele momento, naquela hora, né? É a sua obra educar aqueles filhos, estar com aqueles filhos. Eu nunca me esqueço, a Carmen está aqui, há uns muitos anos atrás, eu no pé da cozinha ali com a Carmen, na casa dela, e eu vou falar aqui para vocês de uma experiência minha, né? Eu cheguei para a Carmen e falei assim para a Carmen, né, Carmen? Estava-se começando os trabalhos de desobsessão na casa do cantinho. E isso há mais de 20 cacetada.
e meus filhos adolescentes. Eu tenho um casal de filhos e adolescentes. E eu fui chorar para a Carmen, dizendo que eu queria começar a trabalhar no trabalho da desobsessão. Aí a Carmen, com a sua sabedoria, simplicidade e amor no coração para mim, ela está aqui me vendo, eu estou olhando para ela vira para mim e fala assim para mim, então, nesse momento você vem tomar passe e você volta para casa, porque o seu grande trabalho é dentro da sua casa, com seus filhos, a sua tarefa é lá. E isso sempre me marcou muito, né? Depois eu fui trabalhar, sim, mas nesse momento, o que eu estou, né, expondo para vocês, o que é a nossa tarefa? Às vezes a nossa tarefa está do nosso lado, e a gente quer outra coisa, a gente fica pensando em outra coisa e deixa de olhar para aquele momento o que é a minha tarefa, né? E realmente a minha tarefa era muito importante naquela época, né, Carmen? Por favor, estamos aqui hoje, né, Carmencita? Né? Hoje eu só tenho que agradecer, sim, porque eu tenho aí realmente o legado que eu deixo hoje são de boas pessoas, né? Então, eu falo assim que minha tarefa naquela época era ficar na minha casa mesmo, né? Então, eu lembro que eu ia, tomava passe e voltava para minha casa, dava tchau para todo mundo, e eu falava assim, ai, que raiva. E aí eu falava assim, eu tenho que aprender, não, minha tarefa é estar lá. E foi isso que aconteceu, né? Então, muitas vezes a gente deixa de olhar, deixa de perceber qual é a nossa própria tarefa. Porque a gente quer a tarefa do outro, a gente acha a tarefa do outro mais bonita, a tarefa do outro vai aparecer mais, né? E não, é a tarefa ali, muitas vezes, do dia a dia, né? Ali, aquela tarefa é a sua, que Deus te deu. Deus me deu, naquele momento, 2 filhos que eu tinha que era a minha tarefa, era olhar por eles, né? Não adiantava eu não falar que não. Então, eu acho que essa lição é assim, se a gente faz a nossa tarefa com consciência, sabendo que ela é nossa, com consciência, com amor, ela está sendo bem feita, né? Então, e qualquer ela que seja fazer um sanduíche, seja montar, como hoje a Carmen colocou no grupo do Cantinho, né? Montagem de sanduíche, trabalhar em qualquer canto. Centro espírita, quando você trabalha num centro espírita, num lugar muito grande, você tem aquela coisa, né? Você nunca quer ir para a cozinha, você nunca quer limpar banheiro. Você quer estar sendo em evidência, e não. Ali, às vezes, é a nossa tarefa e é a melhor tarefa, né? A tarefa feita com amor para aquela pessoa que está precisando, né? Então, é isso. Eu compartilho com vocês essa minha vivência de anos atrás, eu acho que isso foi uma época que me marcou muito, e eu lembro que você fazendo ela com amor e consciente, qualquer tarefa ela que seja, você está cumprindo a sua tarefa, né? Naquele momento, naquele dia, naquele período da sua vida. É isso, gente. Eu passo a palavra aí para vocês. É aquilo que você tinha que fazer, né? Sim, Carmen, né? Lembra? Acho que agora você lembrou. A nossa colega Adelaide, ela adora o trabalho mediúnico, né? Só que ela cuida de uma netinha. Então, quantas vezes ela está prontinha para vir, aí acontece algum deslize dentro da casa dela, ela precisa ficar para cuidar da menina. Então, ela fala, dona Carmen, eu não posso ir. Calma, minha filha. Aí o teu lugar nesse momento, não se preocupe, não. Mas cada um tem que saber e agradecer o lugar que Deus nos colocou. É ali que a gente tem que dar flores. Sim, é isso mesmo, né, Carmen? Eu acho que isso que é o mais importante, né? É a gente perceber e aceitar que ali é o nosso lugar. Porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade ainda de uma forma... eu falo por mim isso, né? Eu quero estar lá no outro lugar, eu não quero estar aqui, né? Mas eu acho que é importante a gente parar e perceber, assim, aqui eu também vou produzir algo, né? Aqui também vai se brotar algo e vai se produzir algo. Então, eu acho que isso que é a coisa... É uma das coisas mais... Não é fácil a gente fazer essa tomada de consciência, não.
de qual é o nosso lugar no momento, né? Não aquele que a gente deseja estar. É isso. Obrigada, Cláudia, dona Carmen. Quem mais quer comentar essa lição portentosa aí? E coloca portentosa nessa. E a gente vive reclamando, né, Joana? A gente reclama, acha que devia estar em outro lugar, que aquilo não nos pertence, né? E, na verdade, está tudo certo. A avó Marta sempre nos contava, né, que lá na federação era muito comum, porque como tinha muita gente, né, era muito comum o trabalhador ir pedir serviço, e quando lhe era oferecido o trabalho simples, ela dizia assim, nossa, mas e a minha mediunidade? Então, você usa a mediunidade na hora de fazer o sanduíche, você usa a mediunidade na hora de entregar o sanduíche, na hora de tirar foto do sanduíche, da comida, seja lá o que for, você está exercendo a tua mediunidade. Então, desde que você faça alguém sorrir de felicidade por aquele momento, não importa o que você esteja, em que lugar, se é na cozinha, se é no quintal varrendo, né? Eu vejo as meninas aqui, gente, são a coisinha mais linda, né? Elas, primeira coisa, nossa, deu tanta ventania de noite, dona Carla, pega a vassoura e começa a limpar o quintal. É uma mediunidade, não é qualquer um que faz isso, né? Vai varrendo os miasmas também, que foram ali espalhados, né? Então, todo trabalho com amor é um lindo trabalho, é uma linda obra, como diz Paulo, né? Todo trabalho com amor. Sem contar, né, dona Carmen, que a mediunidade, ela tá em tudo que a gente faz, né, dona Carmen? Às vezes a gente não se dá conta disso, né? Que a mediunidade, ela tá em tudo, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente produz, naquilo que a gente auxilia, né? Só que em matizes diferentes, né? A gente não se dá conta disso. Na hora de lavar a louça, né? De arrumar a cama, gente, eu acho sensacional. Você arrumar a cama, agradecendo a noite que você teve e agradecendo a Deus você ter podido descansar o teu corpo físico ali naquela cama, né? Naqueles lençóis, aquele cobertor. Então, é um ato de amor, né? E é uma gratidão pelo lar e pela oportunidade de você estar ali agasalhada, né? E pouca gente lembra de fazer uma prece na hora que vai arrumar a cama, né? Também é um ato mediúnico. Toda tarefa, né? Todo trabalho, né? De forma digna, ele traz esse prazer, né? Para o trabalhador. Porque eu acho que não existe tarefa que não seja digna para um bom trabalhador, né? Você tem que estar predisposto a fazer todo e qualquer serviço, né? Porque dentro da vida, né, nós temos cada um dentro da sua profissão, ou cada um dentro do que você faz, mas tem coisas que são básicas para a nossa vida correr tranquila, né? A roupa lavada, a roupa passada, o banheiro limpo, né? A comidinha na mesa, então o prato limpo na pia, né? Então são tarefas que eu acho que todos nós podemos fazer de uma forma muito tranquila, né? Essas pequenas tarefas, né? Como a dona Carmen colocou, é gratidão pela oportunidade de fazer, pelo prato sujo, que significa que você comeu, né? Pela roupa limpinha ali, que você toma um banho e pode vestir. Então, eu acho que todas as tarefas feitas com amor, elas se engrandecem, né? É o toque mágico, né? De você ter essa gratidão e não ficar questionando a tarefa, simplesmente faz porque precisa ser feito, né? Dona Carmen citou o exemplo das meninas aí, que delícia, né? Fazer em conjunto ali, uma pega a pauta, pega a vassoura, de repente está tudo organizado, né? Quando a gente tem uma ventania, a gente sabe que essa ventania leva todos os miasmas, energias, né, condensadas ali, né? Que delícia, né? Coisa mais linda quando você passa pela rua e você vê os ipês em flores, o chão
como tapete florido, né? E eu vejo gente varrendo bravo, porque sujou o chão, né? E eu vejo aquele colorido amarelo, cor de rosa, roxo, eu falo, Jesus, que coisa linda, que maravilha, né? A gente ganhar um tapete espontaneamente da natureza, né? Então, o trabalho está aí, precisa ser feito, e nós, enquanto servidores, temos que amar fazer tudo que nos coloca à nossa frente, né? Não importa qual tarefa que seja. E eu acho que, dentro da nossa vida, esse aprendizado vence, de que a gente pode fazer todo e qualquer trabalho, que não nos diminui em nada, pelo contrário, só acrescenta, né? Que aquele que queira ser o maior servidor, né? Que seja servidor de todos, né, dona Carla? O Roberto e a Regina. Oi. Olha, Aproveitando, né, um ponto do texto, né, em que ele fala da mãe que cuida do filho, que aquele filho pode mudar o destino de uma nação, né, ou de uma comunidade. Eu fiquei pensando nos sanduíches. Olha só, isso me veio na cabeça agora, mas me veio com uma suavidade tão grande. Eu fico imaginando aquele sanduíche que as meninas preparam, que a dona Carmen aguarda, que a pessoa que vai distribuir esses sanduíches venha à noite, leve esses sanduíches, tenha o cuidado de colocar os sanduíches e levar. Imagina que um sanduíche feito com amor vai matar a fome física provisoriamente de alguém que está na rua. E que talvez esse sanduíche e esse ato de amor faça essa pessoa tentar sair daquela situação mais triste que ela está. Talvez esse sanduíche vai evitar que alguém assalte. Talvez esse sanduíche vai evitar que alguém, num ato de desespero, perca a vida. Talvez esse sanduíche vá produzir no coração daquela pessoa que ela não pode perder a fé. O que um sanduíche não faz? Imagina se todos nós pudéssemos compreender que as nossas ações, por menor que elas sejam, elas influenciam tudo que está à nossa volta. É como você ser uma estrela no firmamento. Você acha que você está sozinha. Você não tem ideia da beleza do céu. É como se você fosse um grão de areia e não tivesse a menor noção da beleza que você contribui para uma praia. É como se você fosse uma gota d'água, não tivesse a menor noção dos oceanos que você participa. Assim somos nós. Espíritos encarnados e bem-vindos, irmãos desencarnados que nos acompanham, que nos intuem, que estudam conosco, que aprendem conosco e nos ensinam. São grãos, pequenos grãos, pequenas sementes, que precisam compreender a importância dos pequenos atos. Porque somente uma multidão de pequenos atos pode mudar o existir. Pode mudar o presente, às vezes não da forma que a gente imagina,
mas pode nos lançar a um futuro melhor. Então, essas pequenas coisas que nos fazem sermos instrumentos de amor. Às vezes, só um sorriso. Às vezes, um abraço. Às vezes, só um. Se você precisar de alguma coisa, estamos aqui. Essa é a nossa grande tarefa. De sermos instrumentos de amor. Um dia, talvez, faremos coisas grandes. Um dia. Enquanto isso, Deus, através da espiritualidade, nos permite aprender a trabalhar, a amar, a cuidar, através das pequenas coisas. Um beijo. A paz do Cristo com todos. Obrigada, Robert. Muito lindo. Acho que a Regina, né, queria falar um pouquinho, né, Rê? Depois a Suzy. É só um depoimento simples. Depois do Roberto falar, a gente fica até sem jeito de falar alguma coisa. Mas é só, na verdade, assim, eu comecei, eu estou fazendo os cursos, né, no Noel, e eu comecei a trabalhar, né, voluntário, me inscrevi, aí veio a resposta para eu começar a trabalhar na recepção, né? Então, eu encaminho as pessoas e fico ali no salão, né? E aí eu pensei, né, na tarefa, que obviamente, a princípio a gente fala, é uma tarefa simples, né? Mas é como diz o Chico, né, que tudo tá certo, no momento certo, na experiência certa, né? E aí eu me vi 4 horas ali, recebendo as pessoas, e como é bom também a gente poder fazer esse papel, né, porque é a pessoa que recebe, que acolhe, quem está numa situação de, muitas vezes, de desespero, de desconforto, que vai buscar um alívio, né, para suas dores materiais, emocionais. Eu já tive naquele lugar, então eu penso, né, óbvio que a gente tem que dar esse primeiro acolhimento, que ele é importante, né, um sorriso, um carinho, e poder encaminhar uma pessoa e a pessoa já se sentir acolhida naquele primeiro momento que ela chega na casa espírita. Mas, assim, o mais importante para mim, além de fazer esse papel, que eu me vi ouvindo 4 horas, durante 4 horas ouvindo palestra, né? Então, eu fico ouvindo a preleção de várias pessoas, né? Porque acaba um, começa outro, então, durante 4 horas eu fico ali de pé, ouvindo preleção. Aí eu falei, nossa, eu não podia estar em lugar melhor, né? Porque eu estou tendo uma grande experiência e poder ouvir tudo aquilo é tão enriquecedor, é tão maravilhoso que eu só tenho a agradecer a Deus. Então eu fiquei enormemente grata de estar naquele momento, naquele lugar. Então sempre é muito, realmente é bem isso, né? A gente está no lugar certo, no lugar que a gente precisa. Talvez realmente eu precisava estar ali, para ter todo aquele aprendizado, até para um dia poder estar com mais segurança e com mais confiança, fazendo qualquer outra coisa na casa espírita, né? Mas é evidente que tudo que a gente puder fazer em auxílio da casa, em auxílio do próximo, eu acho que, e fazendo com amor, óbvio, a gente vai estar realmente no nosso melhor, né? A gente vai estar fazendo o que Deus espera da gente, né? E Deus espera da gente muito pouco, né? Ele só quer que a gente tenha amor, né? Nas nossas atitudes, nas nossas ações. E é isso, é só esse depoimento. Agradeço vocês. Um grande beijo. E outra coisa, eu quero só falar uma coisinha que eu acho que é importante. A gente só se vê
uma vez por semana e durante 1 hora. Eu achava legal que as pessoas, pelo menos uma grande maioria, eu sei que nem sempre a gente quer estar com a câmera aberta, mas eu acho que seria bom a gente se ver, estar mais pessoas com as câmeras abertas. Eu acho que esse online nos permite isso, né, de fechar as câmeras, mas eu acho que a gente podia se abrir, pelo menos para a gente se ver. É bom a gente ver um pouquinho o outro. Só isso. Um beijo, obrigada. Concordo, viu, Regina? Obrigada, Concordo plenamente. Suzy. Falando nisso, vou deixar a minha aberta. Ô, Regina, se você me permitir, só um detalhezinho pequenininho, desculpem. A avó Marta dizia sempre que a recepção é o cartão de visitas do grupo espírita. Então, você está dando para alguém o teu cartão de visitas da casa onde você trabalha, né? Então, cuidado, porque é o sorriso, é o amor, é a gratidão, é a simplicidade, é o carinho que você as recebe, que você está representando a casa espírita onde você trabalha. Olha que lindo, né? Eu Concordo. também lembrei É disso, verdade. viu, Carmen? É Também bem lembrei do lindo. cartão de visita também, na hora que ela falou. Uhum. Ela é a porta de entrada, né? Ela dá as boas-vindas com um sorriso. Bacana. Desculpa. Desculpa eu. Interrompi aí. Desculpa. Tranquilos. Verdade, obrigada, gente. Pois não, Suzy? Eu também quero compartilhar uma situação, meu começo no Grupo Noel, porque eu fui por uma necessidade, claro, todo mundo chega na casa espírita por uma necessidade, ninguém vai porque acha bonito, né, vai procurando socorro em primeira instância, né, por um sofrimento. E aí eu comecei nas sessões, aí um dia uma amiga me convidou a fazer um curso. Era uma pessoa que entrou no hospital num determinado dia para começar a trabalhar, falou que era espírita e que queria frequentar uma casa espírita se eu conhecia algum ali no bairro, eu já tinha sido apresentada ao Noel. E aí ela começou a ir no Noel também. Aí ela falou, eu soube que lá tem curso, vamos fazer o curso, vamos fazer o curso, vamos fazer o curso. Eu falei, não quero fazer curso, né? Não quero fazer curso, né? Eu sempre fugi do espiritismo como o diabo foge da cruz, né? Eu estava ali por uma necessidade, aparentemente, né, pessoal lá, mas não queria trabalhar em casa espírita, de jeito nenhum, não queria, achava, não. Enfim, ela me atazanou, e eu acabei indo fazer o curso, né, comecei lá o curso no Noel, lá pelo básico, e toda vez que eu entrava lá, nos primeiros 6 meses, porque ela só ficou 6 meses no grupo, tá, no curso, e no hospital também, ela foi embora. O destino dela naquele hospital era me levar para o Noel. Cheguei a essa conclusão específica. A mulher sumiu, nunca mais ouvi falar dessa menina na vida, né? Não sei nem se está viva ou morta, mas enfim. Cheguei lá no Noel. E toda vez que eu subia lá para as escadinhas do Noel, eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui para ficar ouvindo o evangelho, né? O Nosso Lar, sendo que eu já li esse livro 3 vezes, né? Subia lá, mas ia. Reclamando, mas ia. Aí, depois de um ano, aí um dia eu falei assim, putz, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu fico escutando tudo que eu já li, né, não estou aprendendo nada de novo, né, porque tudo eram os livros que eu já tinha lido, era um conhecimento que eu já tinha, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Nesse um dia, subindo a escada, me fazendo essa pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Eu escutei nitidamente, aprendendo a ser humilde. Eu escutei isso em alto e em bom tom. Botei o rabinho no meio das pernas, subi e fiquei lá no curso. Passando um ano de curso, continuando no tratamento que eu estava fazendo, um dia numa entrevista, eu esqueci o nome daquele senhorzinho que me atendeu. Ele era tão bonzinho, um senhorzinho. Julinho. Julinho. Julinho, ele mesmo. Ele falou, menina, você tem que conhecer a avó Marta. Você conhece a avó Marta? Não, não conheço a avó Marta. Você precisa falar com a avó Marta porque você tem que trabalhar aqui. Eu falei, mas eu estou no primeiro ano ainda. Tudo bem, mas ano que vem você está no segundo. Aí, estava terminando, enrolei, não voltei mais na entrevista. Aí, continuei, terminei o primeiro ano, comecei o segundo ano, voltei na entrevista, caí de novo com o Julinho. Você já estava trabalhando? Não.
Você conhece a avó Marta? Não. Então tá, vem aqui. Levantou, a avó Marta estava no centro naquele dia, na Noel. Levantou e falou assim: Marta, só quero que você conheça essa menina, ela precisa da tua ajuda. No meio da entrevista, ele me levou lá. Aí a dona Marta pegou na minha mão, falou: por que você tá aqui? Não, tô trabalhando, tô, né, com alguns problemas, tentando melhorar como pessoa, tal, não sei o quê. Tá. Julinho falou que você precisa trabalhar, né? Pois é, você precisa trabalhar. Eu falei, mas eu não quero trabalhar. Não, mas você precisa. Na semana que vem você vai vir aqui, vai procurar a menina que ficava à tarde. Não era a dona Bili, era uma outra mocinha, uma senhorinha que ficava com ela. A Eliane. Aí ela falou assim, hã? Eu não lembro quem Eliane. era. Hã? Era uma A Eliana. Eliana. Não era Eliana, era uma outra senhorinha. Que era parecida com a dona Bili, inclusive. Você me confundia as duas. Bom, mas enfim. Fui lá, olha, a dona Marta me mandou aqui, vim aqui para trabalhar na casa. Tá, preenchi lá o coisinho do voluntário, tal, de horário, fui lá. Aí eu fui lá, comecei, falei, bom, vou começar aqui varrendo o chão, né? Porque é o normal, começar por baixo lá. Chegou, fui lá, ela me colocou na recepção ali das fichinhas, para dar as fichinhas, de acordo com as pessoas, anotar no cartãozinho, e fiquei ali um dia ali. Naquele dia que eu comecei, tinha uma outra moça que começou também. No mesmo dia, ela ficava na porta lá recebendo as pessoas na entrada do Noel. E estavam as duas meio perdidas. Bom, fui nesse dia, no outro dia fui de novo ali para a recepção, né, das fichinhas. Aí a avó Marta passou e falou: o que que você está fazendo aí? Eu falei: não, dona Marta, eu estou começando a trabalhar tal. Não, não quero você aí, você vai para entrevista. Mas avó Marta, eu não posso ir para entrevista. Eu estou só no segundo ano. Ah, você é médica, você vai ajudar a saber as pessoas se elas estão doentes de verdade ou se é espiritual. Você vai fazer, mas eu quero que você vá para lá. Todo mundo parou e olhou para mim e falou assim: mas por que que ela tem que ir para entrevista? Deu para perceber que as pessoas à minha volta, principalmente aquela mocinha que estava na recepção, não entendeu por que que eu estava em entrevista. Bom, lá fui eu para entrevista, na televisão, olha, dona Marta mandou vir para entrevista. Dona Marta mandou você para entrevista? Bom, não vamos questionar, mas você está no segundo ano, você só ficou 2 vezes na recepção e já vai para entrevista? Já estava me achando, né? Assim, nossa, agora eu sou Chico, eu sou a versão feminina do Chico Xavier, né? Já estava me achando. Sentei lá, comecei a entrevista, né? Todo mundo achando que eu estava lá, assim, a queridinha da Dona Marta. Eu falei, mas eu não entendi. O que que eu ia fazer naquela entrevista? No fundo, eu não entendi o que eu ia fazer lá. Depois de 3 semanas, eu recebi um recado. A Dona Marta quer falar com você. Eu falei, mas eu nem vi a Dona Marta aqui, mas ela sabe que você está aqui, ela quer falar com você. Aí ela virou para mim e falou assim: o que que você aprendeu na entrevista? Eu te coloquei lá, não foi à toa. O que que você aprendeu lá? Aí eu virei para ela: a não ser hipócrita. Porque tudo que eu falo para as pessoas na entrevista e todas as orientações que eu dou baseado no que a gente aprende, eu não cumpro nenhuma. Então, pessoas tinham inveja de mim porque eu estava na entrevista. Eu entrei na entrevista me achando a rainha da cocada, porque eu não fiquei nem na recepção. Mas a lição que eu tive, ouvindo a história daquelas pessoas, do sofrimento delas, de cada uma história mais cabeluda que a outra. Eu ouvi coisas ali que nem como médica eu tinha visto ou ouvido. Então, Deus coloca a gente aonde a gente precisa aprender a ser humilde, né? Principalmente a principal lição, porque eu me sentia, toda vez que eu saía dali, eu saía mal comigo mesma. Porque eu tinha orientado uma pessoa a ter amor no coração que eu não tinha. Eu orientava as pessoas a ter paciência, a ter fazer oração, a fazer o evangelho no lar, a ler o evangelho segundo o Espiritismo à noite em casa. Eu não fazia nada disso. Então, no mesmo você estando num palco que muita gente almeja, esse palco está ali para te ensinar. Porque quem mais aprende é quem ensina.
E às vezes a gente acha que o cara que está na preleção, ele é o suprassumo da preleção. É o cara que mais sabe, que mais entende a doutrina. Mas muitas vezes ele está ali falando para que ele possa aprender a ouvir as próprias palavras. Porque era assim que eu me senti. Eu trabalhei 3 anos no Noel, na entrevista. E foi o melhor momento da minha vida. Foi quando eu comecei a, de fato, me transformar. Mas a transformação vinha através das pessoas, com um sofrimento infinitamente maior que o meu. Pessoas que tinham fome, frio, agressão doméstica. Muitas pessoas com agressão doméstica, de pai, de mãe, de filhos, idosos maltratados pelos filhos, mulheres estupradas pelo marido. Eu ouvi histórias ali difíceis de orientar, de muitas vezes eu segurar as minhas lágrimas. E sabia que em muitos momentos não era eu que estava falando, porque eu não tinha condições de falar o que aquela pessoa precisava ouvir. Foi ali que eu aprendi a ser mais humilde. Então, mesmo numa posição em que as outras pessoas acham que é um destaque, não é. Você está onde você precisa estar para aprender o que você precisa aprender. Desculpa aí. Obrigada, Suzy. É um depoimento muito forte, né? E traz tanta verdade, né? Da gente também analisar nossas posições, em onde a gente se encontra. E como é difícil, às vezes, a gente ter essa consciência da nossa necessidade. Porque, às vezes, a gente não aceita aquilo que bate à nossa porta. A gente acha que é para o outro, né? E quando a gente tem essa humildade de aceitar a tarefa, de compreender e ter essa consciência, a gente aprende. E a gente vê que Deus não erra nunca. E aquele momento que nós estamos fazendo essa ou aquela tarefa, é essa tarefa que nos cabe naquele momento, né? E o quanto a gente cresce, amadurece, e quanto nos transforma intimamente. Então, que nós possamos ter essa abertura para entender o que bate até a nossa porta, ou porque estamos passando por isso ou por aquilo. E que a gente arregace as mangas e tenha força de seguir em frente sempre. Foi um depoimento muito forte, mas nos traz essa certeza, né, de que estamos exatamente onde devemos estar, com quem devemos estar e com a tarefa que nos cabe. Mesmo a gente, às vezes, querendo fugir dela, né? Às vezes a gente quer fugir, sim. Mas que a gente tenha essa consciência e que Deus nos dê essa sustentação, e Jesus seja nosso guia, nosso exemplo, para que a gente não fuja dos nossos compromissos e responsabilidades, né? Eu acho que a Rê estava com a mão levantada também aí. Tirou, então. A Regina. Você não vai falar, Regina? Desculpa. Não, não estava, não, foi sem querer. Obrigada. Tá ótimo, então. Eu estava emocionada com o depoimento da Suzy, isso sim. Muito lindo e muito... Toca a gente, né? Toca. Uhum. Alguém mais quer se posicionar diante desse texto ainda que traz tanta coisa de dentro de nós, né? Nos faz fazer uma lavagem interior, interna. Um momento de reflexão, eu acho. Robert? Acho que com todas essas pontuações que foram colocadas, né, é a percepção de que a oportunidade não nos falta. Acho que a gente sai, eu saio dessa lição com isso. Oportunidade não nos falta.
não só aonde a gente desejaria estar, mas aonde a gente precisa estar. Eu acho que é isso. É maravilhoso isso, né? É maravilhoso você poder compreender isso, né? E como disse a Suzy, né? É através, e como colocou a Suzy, como pontuou muito bem a Cláudia, né? É através dessas ações, na simplicidade, na humildade, que você desperta para si mesmo. Uma vez, há pouco tempo atrás, a dona Carmen olhou para mim, a gente estava conversando, a dona Carmen disse assim, uma das coisas mais difíceis que a gente tem é de despertar para si próprio, né? E a gente precisa dessas experiências para despertar para si próprio, né? Então, a todo momento, o caminho está aí, né? As escolhas, né? Falando em escolhas, né? Que ontem, lá no cantinho, uma das coisas que pontuou muito, né? Foram escolhas, né, dona Carmen? Quais as escolhas que nós fazemos para nós, né? Somos responsáveis por ela, né, Roberto? Sim, sim. E a gente vai num progredir, né? A Regina, conheço a Regina dos nossos encontros do Noel de segunda-feira, né? A Regina sempre ficava quietinha. À medida que o tempo foi passando, a Regina começou a falar mais. E é exatamente isso, Regina, aquilo que a gente comentava naquelas segundas-feiras, né? Lembra que era da época da Maria Elvira, né, Regina? E a Maria Elvira, ela... Não era, Maria Elvira? Era Maria Elvira. No começo, sim, né? Depois ela É, desencarnou. mas a Maria Elvira, ela chegou a colocar para a turma de vocês uma coisa que é uma frase que me marcou muito. E que a Maria Elvira falava com uma força, que ela dizia assim: a maior tarefa do espírita é modificar a si mesmo. Eu acho que é bem isso que essa lição nos traz. Não só o espírita, o homem de bem, o homem de bem, o cristão, o árabe, o muçulmano, o budista, o ateu, todo mundo. Essa é a nossa maior tarefa. E, Suzy, emocionante, mas minha irmã, que lindo, apesar das lágrimas, despertar para si própria. Isso é maravilhoso. Joana, são 17h51. Vamos fazer as vibrações nesse momento em que pessoas tão queridas estão com o pensamento voltado ao alto, estão com o coração aberto, né? Porque estamos hoje no lugar certo. Que A nós paz do Cristo escolhemos, seja conosco. que nós escolhemos, né, Roberto? E que nós escolhemos, dona Carmen, verdade. Jô, minha irmã. Vamos então, né? E com toda leveza, a gente abraça as nossas escolhas,
as nossas tarefas, porque é delas, através delas, que manifesta o nosso eu interior. É através delas que desabrocha o seu íntimo. Quando não recuamos diante daquilo que o Pai Maior propôs para cada um de nós, que possamos todos os dias abraçar nossas tarefas com tanto empenho, com tanta dedicação, que ela se ilumine pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, e que ela se engrandeça pelo toque do amor que cada um de nós coloca. Não existe tarefa pequena. Existe, sim, tarefa a ser feita. E o servidor, com sua boa vontade, a realiza. Uma vez que confia no Pai Maior. E Ele designa o que tem que ser feito. Ou aquilo que cada um de nós precisa e tem a necessidade de passar. Porque a alma é que precisa ser elevada. E as tarefas são instrumentos do crescimento. As tarefas são as chances da gente brotar no bem. Não fujamos, irmãos, da nossa tarefa. Somos responsabilizados pelas nossas escolhas de assim fazer ou de assim não fazer. Porque ninguém galga degraus sem trabalho feito. Não podemos pular etapas por diante do Pai. A transparência é luminosa. Não podemos driblar o Criador como a gente dribla o irmão terreno. Então tenhamos essa plena consciência de que as tarefas serão nossas, que não agora, ou a gente pode postergar para o amanhã. Que cada um de nós tenha essa responsabilidade dentro de si. E tenha gratidão pelo Pai nos confiar tantas tarefas, pequeninas que sejam, mas necessárias para o nosso burilamento. E aqui unidos nessa reunião, na tarde de domingo, pela escolha de cada um, aqui estamos. Falando do amor, do Evangelho de Deus, confiando na energia que nos une, na palavra do Evangelho, que vibra em cada um de nós. E com esse sentimento, abraçamos essa tarefa de unidos orarmos pelo planeta Terra, orarmos pela humanidade e juntos mentalizarmos uma luz grandiosa emanando de cada um de nós e enlaçando a Terra. Todos os continentes, todas as nações, todos os governantes, para que sejam tocados por essa mão divina, por essa luz de amor. E para que o nosso planeta vibre
na cadência desse amor que brota de cada um de nós, e do Pai maior, que tem misericórdia por cada um de nós. E assim abraçamos essa tarefa do bem servir. Em nome do Pai, em nome do Filho. E agradecemos a espiritualidade por nos permitir esse encontro. E agradecemos a Maria por nos acolher com o seu manto de amor e luz. E agradecemos a tarefa da vida. E agradecemos a tarefa da fraternidade. Unidos, encerramos o encontro com toda a gratidão ao Pai Maior, agradecendo pela semana que vivemos, com altos e baixos, mas aqui reunidos, em nome do Pai e do Filho. A gente roga para que a semana que se inicia seja plena de tarefas, para que possamos fazer jus ao nosso precioso tempo. Rogamos aqui também ao Pai para que abrace todos aqueles que estão em aflições, em desamparo, em doenças físicas, mentais, espirituais. E para que todos aqueles que nos veem em mente recebam essa vibração de amor e luz, sustentação. E que possamos, ó Pai, iniciar a semana com as boas escolhas feitas pelo nosso coração de amor, sem medo e confiante na entrega total. E assim agradecemos todos vocês por aqui estarem e agradecemos a alegria de participar do encontro e agradecemos a todos aqueles que não puderam estar aqui, mas que em mente e em coração estão conosco, nos auxiliando nessa tarefa de amor e de servir. Uma boa tarde a todos.